Olá, pessoal, estamos juntos. Estivemos antes com o Marlos, com nosso amigo Laércio, aquele globinho irritante, mas o Laércio foi, levou o globinho, que beleza, e nós podemos ter uma aula tranquila, gente, tranquila, podemos estar aqui tranquilos juntos, tocando as nossas aulas. E hoje estou muito satisfeito, porque eu tenho aqui comigo quem? Quem? Um dos Vingadores. Tony Stark, um dos Vingadores. Foca o nosso... Olha só, ele vestido com o uniforme dele, de Homem de Ferro, nosso Tony Stark. Olha, gente... Não, mostra de novo, por favor. Deixa mais tempo lá. Mostra de novo. Olha só, quando ele foi filmar os Vingadores... Agora ele não cabe mais, viu, gente? Na armadura. Ele não serve mais na armadura. Será por quê, criança? Playboy, rico, cheio de mulheres em volta. Beleza, aceito. É? Tony Stark, por que não? É, mas tu já passou disso, bicho. Com aquele corpinho ali, tu não consegue nada, malandro. A beleza não tá no bolso nessa hora? Olha Não? só, vocês não sabiam que nós temos o Tony Stark aqui, meio fora de forma, né, gente? Meio fora de forma. Ele não consegue mais voar com a armadura, sabe, gente? Lamentavelmente, a bota vai e ele fica. Não tem acordo. A criança não tem acordo. Você não tinha que dar história hoje? Não, mas eu não podia deixar de fazer uma homenagem ao meu amigo. Por favor, obrigado. Diga um oi para o pessoal. Me homenageou lá, como vai, tudo bem? Já disse, muito obrigado. Então agora... Vamos já disse o oi. Por favor, professora também. Está aqui do lado do Tony Stark, que vai ser a minha... Eu vou tentar seduzi-lo aqui do meu lado. Está interessado na minha fortuna Isso. já. Totalmente. Claro. Quer dizer mais alguma coisa, Elton? Tá muito bom. Então agora vamos à nossa aula e vamos começar com o que interessa, a aula de história, porque a aula de física depois foi ensaiada mesmo, foi decorada, então inclusive ele está aproveitando para estudar aqui um pouquinho, né, gente? Enquanto isso nós vamos trabalhando a nossa bela história, certo? Vamos primeiro ver os temas que vamos trabalhar aqui hoje, olha lá, ó. Vamos trabalhar movimentos de independência e Estado e religiosidade. Esses dois temas nós vamos dar uma olhadinha hoje, certo? Vamos para a nossa primeira questão, vamos lá? Questão 34, prova de 2011, a prova azul, certo? A prova azul de 2011. Vamos lá então. Questão 34. No clima das ideias que se seguiram à Revolta de São Domingo, Revolta de São Domingo, o que seria a Revolta de São Domingo? Diga para mim. Vamos adiante, depois a gente esclarece. O descobrimento de planos para um levante armado dos artífices mulatos na Bahia em 1798 teve impacto muito especial. Esses planos demonstravam aquilo que os brancos, conscientes, tinham já começado a compreender. As ideias de igualdade social estavam a propagar-se numa sociedade em que só 1/3 da população era de brancos e iriam inevitavelmente ser interpretados em termos raciais. Beleza? O que diz ali na nossa referência? Condicionalismo da independência do Brasil, Império Luso-Brasileiro, certo? Vamos seguindo em frente, então, ao que se refere a questão do São Domingo e uma revolução que tem acontecido em 1798. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá, então. Vamos seguindo em frente. Olha aqui. O termo do radicalismo na luta negra no Haiti... Opa, peraí. O Haiti, São Domingo, Haiti... A independência do Haiti, exatamente. E que você sabe, né? Você não tem dúvida sobre isso. Você arderá no mármore do inferno se errar isto, com o Elton Júnior no colo, para você morrer esmagado de vez, tá? Se você errar, que justamente o Haiti foi a exceção em toda a América. O que eu quero dizer em termos de exceção? Foi o único movimento na América que não foi liderado por elites.
Foram os próprios negros e indígenas que fizeram a libertação do Haiti, principalmente os negros escravos. É a única que vai ser um movimento efetivamente popular. Porque se nós pensarmos na América Latina como um todo, nós teremos movimentos liderados pelas elites, as chamadas, em determinadas regiões, elites crioulas. Certo? Bem, então vamos adiante, olha lá. O termo do radicalismo na luta negra no Haiti e das propostas das lideranças populares na Conjuração Baiana. Justamente a Conjuração Baiana, um dos movimentos chamados movimentos emancipacionistas no Brasil. Lembra? Nós já comentamos sobre isso brevemente. No período de declínio ou de crise do sistema colonial, nós temos uma série de revoltas. Algumas revoltas que são chamadas de revoltas nativistas, aquelas que não tinham o desejo de libertação em relação a Portugal. E aquelas que eram revoltas emancipacionistas, aquelas que tinham o desejo de libertação em relação a Portugal. Quais eram estas? Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana e Revolução Pernambucana. E aí, eu quero relembrar uma coisinha para você. Lembre-se, todas as que são emancipacionistas, elas demonstram uma certa identidade, quase uma identidade nacional. Perceba, você tem uma conjuração baiana, ó, a identidade, ó, a identificação com uma região. Inconfidência mineira, olha aí, ó, outra identificação. Outra quase identidade nacional. E Revolução Pernambucana, de novo, uma outra identificação com uma determinada região. Se nós pensarmos nas revoltas nativistas, elas não têm isso. Nós temos a revolta de Beckman, a guerra dos mascates, a guerra dos emboabas, revolta de Felipe dos Santos. Percebe? Não temos nenhuma identificação nas revoltas nativistas, enquanto nas emancipacionistas, sim. Certo? Bem, vamos adiante então. Conjuração Baiana, 1798. Levaram setores da elite colonial brasileira, elite colonial brasileira, a novas posturas diante das reivindicações populares. No período da independência, parte da elite participou ativamente do processo no intuito de, isto é, a elite brasileira participou por quê? Com qual intenção que ela esteve presente, por exemplo, num movimento como o da Conjuração Baiana ou no movimento pela própria independência? Deixa eu consertar. A Conjuração Baiana, você sabe que foi um movimento popular, né? Ao contrário do que foi a Inconfidência Mineira, que foi um movimento movido pelas elites, levado pelas elites. Mas a Conjuração Baiana não. Mas está se falando no momento de independência. Por que a elite brasileira se voltou tanto a uma participação neste movimento? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nas alternativas aqui. Vamos... ainda temos mais um pedacinho de texto, dá uma olhadinha. Não, é o mesmo texto, tá? É o mesmo texto que foi lido antes, não tem problema. Vamos para as alternativas então. Instalar um partido nacional sob sua liderança, garantindo participação controlada dos afro-brasileiros e inibindo novas rebeliões de negros. Foi por isso que a elite participou do processo de independência ou interessou-se pelo movimento de independência para impedir a participação dos negros, dos africanos? Não. A massa de negros e africanos dentro do Brasil era de escravos. Não tem sentido para que isso ocorresse. Então, essa alternativa, acredito que não nos serve. Vamos para a próxima. Atender aos clamores apresentados no movimento baiano, de modo a inviabilizar novas rebeliões, garantindo o controle da situação. Atender aos clamores do movimento baiano para garantir um controle e viabilizar novos movimentos? Não. Não, eles não atingiram, a Conjuração Baiana não atingiu o que pretendia, que era a criação de uma república e a própria abolição da escravatura, né? A luta contra questões raciais. Não, essa alternativa também não nos serve. Certo?
firmar alianças com as lideranças escravas, permitindo a promoção de mudanças exigidas pelo povo sem a profundidade proposta inicialmente. Firmar alianças com as lideranças escravas. A elite brasileira se voltaria a isso. Não vejo muito sentido nisso, não tem muita lógica, não. Por que a elite brasileira iria buscar alianças com as lideranças escravas? E que lideranças escravas? Que liderança um escravo pode ter? Nenhuma, né? Em suas senzalas, não tem liderança possível. Ah, mas espera aí, professor, mas e os quilombos? Aqui está falando de escravo. E além disso, os quilombos estavam reservados à própria vida em que estavam, ali nos locais em que estavam. Eram grandes comunidades que viviam para elas próprias. E ao contrário do que muitos colocam, às vezes muitos imaginam, os quilombos não estavam escondidos pelo meio do mato. Tinham quilombos muito bem localizados, todo mundo sabia onde ficava, como o quilombo de Palmares, por exemplo. Todo mundo tinha certeza de onde ficava. Inclusive, haviam certos aspectos de comércio entre os quilombos e os senhores de engenho, em certos aspectos, em certas cidades, por exemplo. Não é por aí, não. Vamos adiante, então? Deixa eu só por favor, por favor. Aqui, só para... Quando a gente está falando de elite, quando a gente fala de elite, ela tem ali uma preocupação com os seus interesses, consigo mesmo. Se a gente pode trazer essa questão para essa situação real, assim, atual, no sentido de... Ela não iria, por exemplo, unir-se a escravos, porque para eles o interesse com o escravo não haveria algum. Sim, a gente está no século XVIII, quer dizer, era completamente opostos, né? Apesar do momento que não temos lideranças escravas, mas vamos supor que fosse possível. Os interesses são completamente antagônicos. Mesmo a conjuração baiana, né? Claro, também mesmo entraria, na conjuração baiana, que é um movimento essencialmente popular, né? Sem participação das elites propriamente ditas. É ali um movimento popular. Inclusive as próprias propostas, a criação de uma república, a questão da abolição da escravatura. A abolição da escravatura em 1798 era uma coisa que nem passava pela mente das elites brasileiras, né? Tanto que em 1822, quando se faz a nossa independência, o Brasil vai continuar a partir daí com a mesma estrutura socioeconômica. A mesma. Vai continuar um país de latifúndios, vai continuar com monocultura para exportação e mão de obra escrava. O Brasil nem tem condições de tentar abolir com a escravidão, porque a própria economia está baseada ali. E também o início de um processo de urbanização aí, né? Sim, é o início ali, sim, né? Então também. não é interessante, de fato, a elite unir-se, assim como ainda não é hoje, né? Exatamente. Determinadas situações. Em determinadas situações, nunca. Não teria porquê. O interesse sempre prevalece em relação a essa junção, né? Claro, evidentemente. Beleza, gente? Vamos em frente? Vamos lá? Impedir que o povo conferisse ao movimento um teor libertário, o que terminaria por prejudicar seus interesses e seu projeto de nação. Tudo a ver com o que acabamos de conversar agora. Interesses são contrários, interesses são opostos, e de repente, se esse povo tomar nas suas mãos a execução do processo de independência, eu posso perder o controle sobre isso. O poder, né? O poder, o controle sobre isso. Então, antes que eles façam, eu faço. Antes que eles façam, antes que eles promovam, eu promovo. Porque eu não quero o exemplo do Haiti aqui. De maneira nenhuma. Eu não quero que o popular, que a massa de escravos, que os indígenas, tome o poder. Isso eu não quero. Então, eu vou promover a independência, certo? Então, acredito que essa é a nossa melhor alternativa, gente. A alternativa D. Mas vamos dar uma olhadinha na E. Rebelar-se contra as representações metropolitanas, isolando politicamente o príncipe regente, instalando um governo conservador para controlar o povo. Ai, 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 não. Olha só, vamos repetir. Rebelar-se contra as representações metropolitanas. Por isso a elite fez, isolando politicamente o príncipe regente, instalando um governo conservador para controlar o povo.
Não. Alternativa correta, alternativa D. Vamos ver se realmente fecha. Vamos dar uma olhadinha. Ah, e aqui, antes de nós olharmos a alternativa correta, vamos só dar uma olhadinha em algumas informações sobre o Haiti e depois sobre a Conjuração Baiana, porque afinal de contas você sabe, né? Nós não estamos aqui para resolver questões que já passaram, né, Elton? Não é esse, até porque as questões não vão cair de novo, não é verdade? A partir das questões, construir o conhecimento com conceitos e exatamente, que permeiem, né, essas questões. Ir adiante das próprias questões, né? Depois você faria o meu horóscopo, Elton? Poxa, você está falando em horóscopo, eu estava indo tão bem quero. com a história, de repente você fala uma besteira dessa. Puxa vida. Que falta de cultura achar que um astrônomo, um astrofísico se dedica a esse tipo de pseudociência, né? Astrônomo não faz horóscopo. É uma pena. Não faz. Você estava indo tão bem com a história. O pessoal já estava até acreditando que você sabe um pouco. E aí você fala um negócio desse. Não faz, então. Que interessante. Coisa, que dó. Eu estou imaginando você de turbante. Imagine ele de turbante, pessoal, por favor. Imagine. Deixa como Tony Stark, tá melhor. Com Tony Stark tá melhor. Eu prefiro assim, sem turbante. É verdade, é certo. Certo, é verdade. Desculpe, Tony. Desculpe, Tony. Vamos adiante, então. Vamos lá. O Haiti foi o único país da América Latina a se tornar independente por meio de negros escravizados e mestiços. Certo? Olha ali embaixo. A rebelião não teve liderança definida e estabeleceu uma situação caótica na ilha. Sim, porque o movimento partiu de uma forma popular, tomou tamanho, agigantou-se, mas uma liderança específica, alguém que esteja puxando o movimento, nós não vamos ter. Então nós vamos ter ali, vão matar nobres, vão sair ali pelas ruas, matar os donos das fazendas e tudo mais, queimar as fazendas, mas sem uma liderança que esteja ali dizendo o que fazer ou não. A não ser, dá uma olhadinha aqui, a liderança e a luta organizada só foram concretizadas 3 anos depois do início do movimento, quando entrou no processo o rebelde François Dominique, que justamente vai ser aquele que vai se colocar como líder. E perceba, diga. Você poderia ler todo o nome do François para mim, por favor? Eu fiquei um pouco... Você pode, por favor, ler o nome inteiro dele? Toussaint Ouverture. Mas lê todo, por favor, de uma vez só. Acabei de ler. Não, mas todo, de uma vez só, por favor. Vai me ajudar bastante. François Dominique Toussaint Ouverture. Obrigado. Muito bom. Obrigadão mesmo. Agora, você gostaria de mais alguma intervenção, Tony? Não, já me satisfiz. Tá bom. Por que você tirou o bigode e o cavanhaque, Tony? Você pediu para fazer isso, eu pedi. Tá bom. Então tá. Então, vamos adiante. Quando tiver alguma coisa tão importante assim para participação, por favor, sinta-se à vontade. Eu achei ótimo da questão, ouvir você ler. Aqui bastante. Até os câmeras, inclusive, acharam sensacional. Faça suas intervenções de novo, que eles vão estar assim, sempre sérios olhando para você. Viu, meu filho? Eles ficaram sérios simplesmente agora, ficaram sérios, né? Todo mundo gostou de ouvir o nome do François. Agora, posso continuar com a minha aula? Você deveria, não sei por que você parou. Obrigado. Eu só pedi para você ler o nome do François, só isso. Eu já li. Ótimo, então certo? Continua. Então tá bom, continuar. muito obrigado. Certo. Qualquer outra intervenção tão importante você faz, tá? Vamos lá então. O Haiti produzia sobretudo açúcar, principalmente açúcar. E aí eu quero comentar com você, perceba. O único país que nós podemos dizer da América Latina que se formou através de um movimento popular, né? E no final das contas, hoje, lamentavelmente, até por uma atitude de não aceitação dos demais países, é o país hoje mais pobre da América. Né? Não quer dizer que porque foi feito por um movimento popular, mas não, porque de uma certa forma não é aceito pela comunidade internacional da região. E andando aqui em Curitiba, nós já encontramos haitianos, né? Sim, interessante, sim. Né? Há um número muito elevado, assim, nas ruas, nos supermercados. Então isso vai ao encontro do que você está dizendo, né? Em relação à comunidade externa. E nós temos aqui, lamentavelmente no Brasil, uma não aceitação, né? Muitas pessoas estão se levantando, dizendo que não deveríamos receber, dizendo que estão vindo para cá para roubar os empregos no Brasil e tal. Por favor, né, gente? Não é bem por aí, né? Agora, o estrangeiro que vem para cá,
O haitiano que vem para cá, ele não tem culpa se em certos aspectos, a partir da educação que ele teve, ele é mais qualificado do que está aqui. Você deveria estar melhor qualificado. Aquele que está no mercado buscando trabalho deveria estar melhor qualificado. Não é verdade? Senão, esse problema não aconteceria. Bom, mas vamos em frente, vamos lá. E também, aqui nós temos uma imagem justamente, né, de São Domingo e o momento da rebelião que levou à independência, beleza? Bem, Conjuração Baiana ou Guerra dos Farrapos, algumas informações para você também que estarão no arquivo. Diferentemente da Inconfidência Mineira, como eu havia falado com você, foi um movimento popular. Contava com a participação de duas camadas, principalmente da população. Uma formada pela maioria de indivíduos pobres, né? E principalmente mulatos e negros alforreados. E uma camada média, de principalmente soldados e alfaiates. Por isso também chamada de Guerra dos Alfaiates. Beleza? Você deixou escapar uma Guerra dos Farrapos, é isso mesmo? Eu falei Guerra dos Farrapos? Não, por favor, gente. Então, se eu sem querer escapou Guerra dos Farrapos, nada a ver. Guerra dos Alfaiates, tá? Por favor. Guerra dos Farrapos foi sem querer. Venha para cá. Pretendiam proclamar a independência da Bahia, como eu comentei com você, e implantar um sistema republicano, extinguindo a escravidão e combatendo crimes raciais. Movimentos emancipacionistas, lembram? Aqueles que já têm o desejo de libertação em relação a Portugal e que já têm um sentimento de pertencimento, de identidade nacional. Quase que um sentimento de identidade nacional. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão? Então aqui a nossa alternativa correta, justamente a alternativa D, confirmando aquilo que nós conversamos. Beleza? Vamos em frente? Bom, próxima questão. Questão 36. Religiões do Brasil 2007. Aqui vou só comentar a legenda para você rapidamente. A Igreja Católica Apostólica Romana, justamente, é a maior parcela aqui, ó, a maior fatia. A Assembleia de Deus também está aqui como uma das fatias menores. Pessoas sem religião também aparecem aqui. Batistas e evangélica também aparecem aqui numa parcela menor. Espírita, Umbanda, Candomblé e Testemunhas de Jeová. Mas você percebe justamente que a maior fatia representa a fatia de católicos no Brasil. Beleza? Vamos ver então o que a questão nos pede, vamos dar uma olhadinha? Uma explicação de caráter histórico para o percentual da religião com maior número de adeptos declarados no Brasil foi a existência no passado colonial e monárquico da... Vamos dar uma olhadinha? Eu vou só ler agora, hein? Depois a gente decide qual. A incapacidade do cristianismo de incorporar aspectos de outras religiões. B. Incorporação da ideia de liberdade religiosa na esfera pública. C. Permissão para o funcionamento de igrejas não cristãs. D. Relação de integração entre Estado e igreja. E. Influência das religiões de origem africana. Qual das alternativas você acha que é a correta? Que pena que não temos aqui tambores para rufar. No rufar dos tambores, né? Não temos tambores aqui. É verdade? Eu pensei numa possibilidade de termos um tambor, né? Mas sem possibilidade de... Mas poderia ser no rufar dos tambores. Mas, desculpe, não vai poder ser, ele é agressivo, gente. Ele não entende só que eu quero que ele participe da questão. Entendeu? É apenas isso. Então, vamos lá. Bem, qual das alternativas você acha que é a correta? A, B, C, D ou E? Posso só fazer também por uma favor, intervenção? vamos lá, por favor. No comando da questão, ele fala sobre a questão histórica, né? Isso. Então, de imediato, o aluno já deveria estar eliminando algumas delas, né? Algumas das alternativas. Vamos ajudá-los? Qual que você diz, por exemplo? A primeira ali seria a questão da influência das religiões de origem africana. A primeira A? Não, a E. A E? A influência das religiões de origem africana. A questão aí não é histórica. Não. Né? Embora a gente tenha os escravos oriundos da África,
Mas a questão não era essa. Não, mas não determinou, né, que a Igreja Católica seja com o maior número de adeptos. Até porque a Igreja Católica, desde a Idade Média, ela estava no poder, né? Perdeu um pouco do poder com a Reforma Protestante do Lutero, né? Mas a questão histórica não aponta essa influência das religiões. Beleza, concordo. Acho que eles concordam também. Alguma outra? Também a incapacidade do cristianismo de incorporar... Talvez alguém ficasse aí meio na dúvida, né? Mas permissão para o funcionamento de igrejas não cristãs, essa aí eu eliminaria também. Essa aqui também, acredito que você está certo. Ideia de liberdade religiosa na esfera pública, isso não existe no contexto histórico. Exatamente, liberdade religiosa é uma coisa que efetivamente não tivemos, a não ser com a questão da República, já em 1889, a partir do início da República, nós vamos tornar um Estado laico. E aí sim, você tem liberdade religiosa. Né? Até porque a Igreja Católica ela veio em oposição à Reforma Protestante do Lutero, com a Contra-Reforma e trazendo a Inquisição novamente. Né? Verdade, exatamente. Então veja, a A nós já eliminamos também. Ficamos com a alternativa D, relação de integração entre Estado e Igreja. Como assim? Espera um pouquinho. Vamos então pensar um pouco a respeito disso. Olha o que diz aqui, ó. Os reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela solicitaram ao Papa a recriação dos tribunais inquisitoriais em 1478. Portugal conseguiu a mesma coisa em 1536. Algumas coisinhas importantes. Quando você ler reis católicos, você já lembre de Fernando e Isabel de Espanha, tá? Você já lembre dos dois, porque eram assim que eles eram chamados. Mas por que a Espanha e Portugal solicitaram a Inquisição, pediram a Inquisição para o Papa e o Papa concedeu, colocando nas mãos dos reis de Portugal e depois de Espanha a Inquisição? Porque justamente você não deve esquecer, anote aí naquele seu caderninho, Espanha, Portugal também, mas principalmente Espanha, estavam no que a gente chama de processo de reconquista da Península Ibérica. E dentro desse processo de reconquista, o fortalecimento da religião foi fundamental. Por quê? Porque eles estavam fazendo um processo de reconquista contra os muçulmanos, procurando expulsar os muçulmanos da Península Ibérica, coisa que eles vão conseguir fazer só em 1492, o mesmo ano da chegada de Colombo à América. Coincidência? Não. A rainha Isabel, que era a que verdadeiramente mandava, o Fernando era meio bobalhão, a que realmente mandava era Isabel. Ela disse para ele que não poderia gastar porque ela estava lutando contra os mouros, contra os muçulmanos. Mas só quando ela realmente conseguiu expulsar é que Colombo chegou para ela e disse: agora, rainha, desculpa, não temos mais, né? E aí, no final das contas, ela dá a possibilidade para que ele faça a viagem que ele queria fazer e chegasse até a América no mesmo ano da expulsão dos muçulmanos. E justamente eles pedem a Inquisição para o fortalecimento da fé. E esse fortalecimento ajudar no processo de reconquista. É o momento, inclusive, que esse fortalecimento da fé vai levar à expulsão de grande quantidade de judeus da Península Ibérica, de grande quantidade de judeus. O judeu ou se converte ao cristianismo ou é expulso, um dos dois. Muitos saíram da Península Ibérica. Outros resolveram, não, pera um pouquinho, eu vou me converter. Eu posso ficar aqui, posso continuar a ter minhas coisas, posso continuar a viver da maneira como eu vivia se eu me converter? Lógico que pode. Mas nesse momento em que ele concordava em se converter, ele caía na armadilha. Né? Porque a Inquisição, ao contrário do que a gente vê nos filmes, ela só podia pegar cristãos. Ela podia expulsar aquele que não era, mas ela só podia pegar cristãos. E no momento em que ele se convertia, ele caiu na armadilha. Porque agora eu posso dizer que ele é um cristão com práticas judaicas. E assim eu posso levá-lo para os tribunais da Inquisição. Eu posso acusá-lo agora, antes eu não podia fazer isso. São chamados cristãos novos,
que nós vamos ter na Península Ibérica, e muitos desses cristãos novos acabarão sendo processados e mandados para a América, e principalmente Portugal, em degredo, em punição de degredo. Isto é, você não cumpria a tua pena lá preso, ou nem era executado. Você vinha degredado para cumprir sua pena no Brasil ou na América Espanhola. Certo? Não tem como um professor de física ouvir você falando sobre tribunais de Inquisição sem lembrar do Giordano Bruno, sem lembrar de Nicolau Copérnico, sem lembrar de Galileu Galilei. E desenvolveram ciência, né? Ciência. Exatamente. A busca do conhecimento. E eram católicos, né? O Nicolau Copérnico era um católico, fervoroso. Ele escrevia, ele se correspondia como papa, ele pisava em ovos para falar sobre descobertas, né? E mesmo assim ele só publica o livro A Revolução dos Orbes Celestes no leito de morte, né? Para evitar problemas com a Inquisição. E o Galileu julgado, né? Preso durante um tempo e tudo mais, né? Enfim. Sim, e eram questões científicas discutidas ali, exatamente, mas que afrontavam o conhecimento ditado pela Igreja. Porque lembre-se, durante o período da Idade Média para a Idade Moderna, nós vamos ter a escolástica. Né? E a escolástica, você sabe muito bem, era a filosofia católica do período, e essa escolástica ela determinava o quê? Que a filosofia, isto é, a busca do conhecimento, a filosofia deveria ser serva da teologia. Busca-se conhecimento, sem sombra de dúvida que busca-se conhecimento, mas esse conhecimento deve atender a Deus ou às coisas de Deus. Né? Então, justamente por aí. Mais alguma coisa, Delton? Não, e aí, então, e tirar a Terra do centro do universo e colocar o Sol? Subvertia. Né? Subvertia completamente a ideia de que nós somos talvez a criação máxima. A criação máxima desse Deus divino e tal, né? E também corrompe a possibilidade da Igreja ser o meio de contato, né, desta criação máxima com o seu Criador. Isso. No momento em que eu estabeleço outros mundos. Boa, exatamente. Beleza, gente? Bem, então aqui nós temos justamente o momento até da saída de Colombo. Aqui nós temos Fernando e Isabel e aqui nós temos Colombo justamente conversando com eles. Beleza? Então, a partir daí, os portugueses e espanhóis terão o controle sobre a Inquisição. Certo? Então nós vamos ter uma união ali entre religião e Estado. E esta união entre religião e Estado vai vir para as colônias. E a religião vai ser um instrumento dos estados ibéricos, tanto de Portugal quanto de Espanha. Você terá a própria igreja defendendo os interesses do Estado, mas também, por outro lado, vai ampliar seus fiéis em toda a América, principalmente a América Latina. E aqui, só para você dar uma olhadinha, nos países ibéricos, a Inquisição e o Estado absolutista andaram juntos e estreitamente relacionados. Lesa a Deus é lesa a majestade. Lesa a majestade é lesa a Deus. E aqui, justamente, nos falando do padroado, que era o poder que os reis tinham, os reis da Península Ibérica, de comandar a igreja em seus países. Certo? A alternativa correta, então, a alternativa D. Tenho mais algum tempo, meus amigos? Encerrou. Então, um abraço. Até daqui a pouco, quando vocês estarão com quem? Com o nosso Vingador Fora de Forma. Até a próxima, pessoal. Daqui a pouco estamos de volta.